Olá, crianças, tudo bem? Bem, hoje a nossa aula, a nossa quarta aula do eixo ainda álgebra, certo? Do eixo álgebra, que a gente vai falar ainda também sobre tabelas, números, certo? O nosso tema é problemas, tipos de tabela, certo? Existem vários tipos de tabela, existem várias formas e situações problemas, ok? Então, olá Chiquinho, a nossa aula está sendo autorizada, está começando, então pegue seu caderno, pegue sua caneta, pegue seu copinho com um suquinho ali de maracujá. Eu acho que não é bom não, professor, eu vou dormir, então pega aquele suquinho de laranja para a gente dar uma animada, uma vitamina C na nossa vida e vamos que vamos para a nossa aula, ok? Então, nosso tópico de hoje é o relembrando da aula de número 3, que foi propriedades da igualdade, sequência numérica recursiva. Se vocês tiverem alguma dúvida nessa aula, nessa terceira aula, entre lá no YouTube, pesquise Professor Paulo Góes e encontre a aula 6SMA3, que estará lá na descrição do vídeo. Digite esse nome e você encontrará essa aula do Professor Paulo Góes e você pode rever novamente esse conteúdo, certo? Então vamos lá para a nossa aula. Olá, Chiquinho. Bom dia, Chiquinho. Rapaz, quase que eu esqueci de você, Chiquinho. Olha. Bom dia, Chiquinho. Tudo bem? E aí, vamos continuar nossa aula, Chiquinho? Vamos lá, né, professor? Bem, a nossa leitura habitual hoje é um pouco fragmentada. A gente vai ter aquela percepção, aquele pensamento do dia. Então, o nosso pensamento do nosso dia hoje é: o mestre na arte da vida faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu lazer, entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e a sua recreação, entre o seu amor e a sua religião. Ele dificilmente sabe distinguir um corpo do outro. Ele simplesmente persegue sua visão de excelência em tudo que faz, deixando para os outros a decisão de saber se está trabalhando ou se divertindo. Ele acha que está sempre fazendo as duas coisas simultaneamente. Bem, o nosso pensamento de hoje, né, como já foi visto aí por vocês, é um pensamento... Eita, deu uma bagunçada aqui no tupete, certo? O nosso pensamento de hoje, criança, é aquele pensamento assim... mais apropriado ao nosso dia a dia. Às vezes a gente quer amontoar muita coisa e acaba não dando conta. Então vamos fazer as nossas coisas passo a passo. É como no estudo dessa plataforma. Estude as disciplinas que é do dia. Tem gente querendo estudar a disciplina que é lá do outro final, lá do fim da semana, da aula de sexta, quer estudar na segunda. Não. O nosso pensamento tem que ser assim. Eu estudo o que é para hoje. Nós temos que saber que em grão, a galinha enche o papo, não é isso? Então, levando esse pensamento para a nossa aula, levando esse pensamento para o nosso dia a dia, vamos fazer as coisas direitinho, passo a passo, ok? Então, vamos lá para a nossa aula, vejamos, certo? Já falamos que o nosso tema hoje é problemas, né? Tabelas e tipos de tabelas. Hoje nós vamos ver tabelas que têm colunas. Professor, mas toda tabela não tem coluna? Exatamente, quase, né? Quase que vocês caíram na minha pegadinha. Mas vamos lá. Então, temos 1.0 SAEP-PB, né? Observe na tabela abaixo a quantidade de resíduos recicláveis coletados pela prefeitura de uma grande cidade nos últimos 4 anos. Deixa eu pegar minha caneta aqui, já mostrar para vocês que aqui eu tenho a minha tabela, ok? A minha tabela, como você já sabe, eu tenho colunas e tenho linhas dessa tabela. Aqui eu tenho as minhas linhas dessa tabela e aqui eu tenho as minhas colunas da minha tabela, ok? Entendido? Então vamos continuar. Na minha coluna 1 está escrito ano e na minha coluna 2 quantidade em toneladas, certo? Na minha coluna 1 está escrito ano, tem o ano de 2015, 14, 13 e 12. Quantidade em tonelada no ano de 2015, 30.358, 2014, 27.675 e no ano de 2013 temos um número de 35.237, 2012 29.493. Em qual desses anos? Olha uma perguntinha simples, que ao analisar uma tabela você tem que observar. A tabela é formada por colunas e por linhas. Então, observem bem sempre o enunciado, como eu já falei para vocês. Lendo o enunciado, ele pode te dar a resposta de várias questões. Em qual desses anos essa prefeitura coletou a maior quantidade de resíduos recicláveis? Eu vou analisar a tabela, claro, eu já sei que tem colunas e linhas. Agora eu vou analisar o ano e o valor que cada ano representa ali em quantidades em tonelada.
No ano de 2015, a prefeitura coletou 30.358. No ano de 2014, 27.630, aliás, 675. No ano de 2013, 35.237. No ano de 2012, 29.493. Então, qual foi o ano em que essa prefeitura coletou mais resíduos, né? Coletou mais resíduos recicláveis? Claro que você analisando os valores que estão preenchidos na coluna de quantidades em tonelada, você vai encontrar um número 35.237 maior entre os outros. Então, basta você analisar qual foi o ano que essa quantidade de resíduo foi coletada, que foi o ano de 2013. Foi o ano de 2013. Então, a resposta para a nossa pergunta seria o ano de 2013. Muito fácil, não é? Leitura e interpretação de tabelas. Existem vários tipos de tabelas. Existe tabela que vai ter soma, vai ter subtração, vai ter representação do sistema monetário brasileiro, de compra, de venda. Então, aqui está posto a vocês alguns exemplos de tabelas nessa aula, certo? Vamos continuar? Observem bem. Projeto Conseguir. Observe a tabela da loja Veste Bem, que mostra quais as roupas mais vendidas nesse mês. Então, nós temos aqui, como já falei, também uma tabela, só que representando outras referências, né? Outras coisas. Temos a primeira coluna, que representa aqui, ó, a primeira coluna. Eita, esse número 1 ficou feio, né? Temos a primeira coluna representando roupas e temos a segunda coluna representando quantidades. Primeira linha, ó, temos primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Uma tabela 5x2 ou 2x5, certo? Aí a pergunta mais embaixo vem a seguinte. Mês passado foi vendido o dobro de saias nessa loja. Quantas saias foram vendidas? Professor, eu não sei o que é o dobro. E agora, professor? Gente, só dando um spoiler, que a gente ainda vai ver mais à frente, a questão de dobro, triplo, quadruplo, quinduplo, mais à frente, o dobro é 2. 2 vezes alguma coisa. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, eu tenho o dobro de peteca do João. Então, ou seja, eu tenho 2 vezes o que o João tem, certo? Toda vez que vocês analisarem e verem isso, eu sei que o 2 significa o dobro e o dobro significa 2, certo? Então, se no mês passado foi vendido o dobro de saias, quantas saias tem? Aí eu vou analisar aqui, eu tenho calça 390, a quantidade de calça que tem nessa loja, a quantidade de shorts eu tenho 710, a quantidade de camisas 431 e a quantidade de saias 288. Se ele está falando que tem o dobro de saias, então será o dobro de 288. Professor, você está dizendo que eu devo multiplicar 288 vezes o número 2, que simboliza o dobro, é isso? Exatamente isso. O dobro é 2, então é 2 vezes esse valor. Professor, tem um jeito mais fácil, eu posso até somar, né? Como multiplicação é uma soma de parcelas iguais, eu posso somar 288 mais 288. Certo, professor? Eu posso fazer dessas duas maneiras, né? Como você já explicou na aula passada, professor, que multiplicação é apenas uma soma de parcelas iguais, eu posso fazer na adição, que eu acho que eu não erro. Mas é sempre necessário e é sempre bom você ter em mente as duas operações, adição e multiplicação. Sem falar da subtração e divisão, né? Vocês também têm que ter as 4, né? Nem somente as duas, as 4 operações na sua mente, ok? Então vamos calcular aqui. 8 mais 8 é igual a 16. O 6 fica e vai o 1. Como eu já expliquei, nós temos unidade, dezena e centena. 8 mais 8 é igual a 16, mais 1 que foi lá para cima forma o número 17.
e o 1 sobe lá para cima. Quando sobe já é uma centena. 2 mais 2 igual a 4, mais 1 igual a 5. 576. Professor, vamos ver se na multiplicação dá o mesmo resultado. 2 vezes o 8 é igual a 16. Vai 1. 2 vezes o 8 é igual a 16. Mais 1 que subiu lá para cima fica igual a 17. Sobre 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1 que subiu, 5. Então, professor, as respostas batem tanto na adição quanto na multiplicação. Continuando, nós temos o nosso 3.0, projeto conseguir. A tabela abaixo mostra a temperatura máxima atingida em algumas cidades do Rio de Janeiro em determinado dia. Temos aqui as cidades do Rio de Janeiro, ó, na primeira coluna. Cidade de Duque de Caxias, Niterói, Saquarema e Cabo Frio, certo? Temos a temperatura na minha segunda coluna. 38,5 graus, 35,9 graus, 36,7 graus e 35,2 graus, certo? Então, temos agora essa tabela representando uma temperatura de uma cidade. Lembra que eu falei para vocês? Tipos de tabela, representação. Às vezes a tabela pode vir diferente, mas sempre será as mesmas representações de linhas e colunas, certo? Qual a diferença de temperatura entre a cidade com a temperatura mais alta e a mais baixa? Ah, professor, entendi. Esse enunciado, eu li ele novamente e entendi que ele quer que eu faça e que eu descubra a diferença entre a cidade que teve a maior temperatura e a cidade que teve a menor temperatura. Muito bem, se o Chiquinho tivesse aqui, ele teria dito para vocês. Rapaz, será que o Chiquinho tá doente, gente? Ele não apareceu aqui na aula ainda, apareceu só lá nas primeiras e foi até agora sumiu. Mas vamos continuar. Depois eu dou uma ligada pro Chiquinho e ver se o que aconteceu, porque que ele faltou hoje. Qual a diferença de temperatura, né? Da cidade que teve a temperatura mais alta para a cidade que teve a temperatura mais baixa. Analisando a tabela, quem teve a temperatura mais alta? Claro que foi a cidade de Duque de Caxias, com a temperatura de 38,5 graus. Lembra que eu falei para vocês? Ó, 0,5. O 5 aqui representa o quê? Décimos. Aqui eu tenho unidade e dezena. E aqui eu tenho 5 décimos, ok? Então, qual foi que teve a menor temperatura? Foi a cidade de Cabo Frio, com 35,2 graus. Então, se ele está falando que a diferença, e a diferença o professor já explicou lá nas aulas anteriores, que é subtração, é sinônimo, a diferença é 35, eita professor, 35,2, né? Aliás, a diferença a gente vai calcular agora. Vamos subtrair 38,5 menos 35,2. 5 décimos menos 2 décimos, eu tenho 3 décimos, vírgula embaixo de vírgula. 8 unidades menos 5 unidades, eu tenho 3 unidades. Vírgula embaixo de vírgula, já tá, né? E 3 menos 3 é igual a 0. Então, a diferença de temperatura da cidade que teve a maior alta com a cidade que teve a menor baixa, né? A baixa temperatura na cidade do Rio de Janeiro foi de 3,3 graus Celsius, ok? Então, 3,3 décimos de graus, ok? Muito bem, professor, muito bem. Eu entendi completamente como é que funciona essa tabela, já sei que é colunas e linhas. Basta eu ler o enunciado mais de uma vez que eu entenderei completamente essa questão e várias outras que virão mais à frente, ok? Então a nossa aula fica por aqui, está aí as referências da nossa aula, vocês podem estar acessando lá esses sites, vocês estarão encontrando outras formas de estudo sobre tabelas, ok? Então até a próxima aula. Olha o Chiquinho aí, gente! Apareceu, bons estudos e até a próxima semana. Que foi, Chiquinho? Veio dar a cara agora, né? Muito espertinho você, né? Que apareceu só no final da aula. Tu aprendeu? Quero saber nas próximas aulas se você aprendeu sobre tabelas, viu, Chiquinho? Até, gente. Tchau, tchau, crianças. Um beijo, um grande abraço a todos. Tchau.